Daniel, então o tema da nossa live hoje é esse, né? A relevância do pensamento ou a não relevância de Santo Agostinho. O que você teria para dizer nesse sentido? Será que um pensador que escreveu lá no século IV, né? Século V depois de Cristo, tão distante da gente, o mundo mudou tanto. Será que realmente ele influenciou de fato o Ocidente? Será que o pensamento dele ainda tem alguma relevância para nós? Ainda faz eco, ainda se faz sentir? A resposta será certamente, né? Mas vamos contar a historinha primeiro. Eu pensei, primeiro, boa noite para o pessoal aí que está nos assistindo. Por favor, vá interagindo aí para a gente também sentir aí, ter sensibilidade por onde caminhar, o que falar depois das suas perguntas. Eu estava brincando aqui, mas é sério, que eu queria fazer um exercício hoje, juntamente com vocês, de pensamento, que eu acho que é a proposta do Pensando Fora da Caixa, que ao estilo de Agostinho. Então, eu pensei em fazer uma introdução ao pensamento de Agostinho, me pensando, que é muito próprio do jeitão de Agostinho fazer filosofia, né? É pensar a si mesmo. E pensar a si mesmo, para Agostinho, é pensar o mundo, né? É pensar o que é verdade e é pensar a transcendência e imanência, ou seja, as condições de possibilidade de conhecer aquilo que está diante de mim, acessível aos meus sentidos, pelos meus olhos, pelos meus tatos, e diante de algo que permanece sempre, independentemente do tempo e da passagem das coisas perecíveis, vamos dizer assim. Então, uma questão propriamente platônica, né? Se você lembrar aí do mito da caverna de Platão, quando ele tinha ali as coisas sensíveis como obscuras e uma luz que estava atrás dele que iluminava, e essa luz era aquilo que permanecia fora do campo sensível, mas o campo sensível dava, de uma certa forma, sombras dessa... Você conseguia ver o objeto, vamos dizer assim, a consequência de um conhecimento que não está exatamente, não é exatamente acessível aos olhos, né? Então, esse é o exercício de pensamento, e quando eu disse que queria fazer isso de forma confessional, vocês sabem que Agostinho, das grandes obras, talvez a maior, e eu, na minha opinião, a maior e mais grandiosa e geniosa obra de Agostinho, são as Confissões, não só pelo conteúdo filosófico, que é bastante intenso, mas também pela conjunção de linguagem e estilo que ele imprime nessa obra. Então, ele escreve as Confissões, obviamente não é uma obra filosófica, mas é uma obra filosófica a partir da história dele mesmo, né? E a partir da leitura bíblica, principalmente a leitura do Gênesis, né? E aí, a esse estilo, eu gostaria de dizer o seguinte, me apresentar, né? E dizer a vocês, e aí seria pretensão, né, Misael? Mas eu vou ousar ser pretensioso, dizer que eu vou falar da relevância de Agostinho no Ocidente pela relevância de Agostinho na minha vida. E aí, pedir as escusas, né? Peço escusas desse caminho, mas pensar assim, por que de fato ele só foi possível ser relevante na minha vida, porque teve toda uma história, né? E vamos ver se isso dá certo. Bom, meu nome é Daniel, então tenho aí meus 40 e picos anos, e sou filho de pastor de tradição metodista. É uma igreja de imigrantes japoneses no Brasil, que nasceu, na verdade,
é uma igreja que nasceu de um movimento, o famoso movimento de avivamento do século XVIII, a partir dos Estados Unidos, que avança para o Japão, e é o movimento Hollis que virou depois a igreja Hollis e veio com os imigrantes para o Brasil a partir de uma tradição metodista. Então, eu nasci nesse berço rico da tradição, diria, protestante histórica, né, do protestantismo histórico. E caminhei aí dentro da igreja muito tempo, né? Depois fui pastor também, né? E aí Freud explica. Mas juro que eu também ouvi um chamado na época, viu? Então, e aí eu fui ser pastor, e aí começou uma certa crise existencial, que eu acho que sempre foi muito própria minha, que é fruto de um cara que pensa. Eu ousaria dizer assim, no meu caso, e acho que no caso de muitas pessoas, dentro de um ambiente onde o pensamento é proibido ou ele é encaixotado, limitado, né, nos seus parâmetros próprios, pensar livremente se torna um exercício perigoso. E aí, quando eu fui, já como seminarista, um pouco antes de seminarista, eu fui missionário da Jocum, Jovens com uma Missão. E lá, então, eu comecei a pensar, porque eu estava internado, era uma escola de internato, assim, eu ficava 24 horas nesse lugar, e algumas questões começaram a surgir. E questões assim, eu estava lendo, por exemplo, eu lembro até hoje, eu estava lendo diariamente o Evangelho, e em um determinado momento eu fui chegando perto da narrativa da morte e ressurreição, e eu comecei a ter algumas dúvidas, assim, e eu não tinha lido um filósofo e um teólogo na minha vida, nessa época, aos mais ou menos 23 anos, 22 anos. E algumas dúvidas que depois eu fiquei sabendo, na teologia, que eram embates teológicos, assim, clássicos. Por exemplo, eu comecei a ler e falei assim, puxa, mas será que os discípulos não esconderam o corpo de Jesus Cristo? E eu tive essa questão, e eu falei assim, e eu me proibi de ter essa pergunta, porque eu falei, não, mas isso é falta de fé. Como é que eu tô desconfiando das escrituras? E aí, eu falei assim, alguém então editou as escrituras para poder ser um escrito de consolo para os novos cristãos ali, né? E eu lembro que quando eu comentei isso, na época lá, a gente tinha que a gente chamava de discipulador, a gente tinha que falar, a gente tinha que registrar em diário, e o discipulador, hoje eu penso, olha só que invasão, você tinha um diário, e o teu discipulador lia o diário todo dia. E aí eu escrevi lá, falei assim, olha, isso me surgiu hoje, né? E aí eu lembro de outra coisa também que eu escrevi, eu comecei a ler um livro, faz tanto tempo, como é que chama aquele livro que Paulo escreve a Deodato? A Deodato, estou confundindo com o Agostinho, com o escravo, esqueci, Filemon. Aí eu questionei no diário, né? Eu falei assim, mas engraçado, Paulo não questiona a cultura escravista da sua época. O que me parecia agora, no meu modo, lendo no século XXI, falei assim, pô, mas não é a Bíblia? Não é libertária? Né? Por que Paulo já não falou para, né, para libertar, ou sei lá, dar alforria para o escravo, né? E aí escrevi lá também isso. E levei uma bronca. Levei uma bronca do meu discipulador. E aí foi aí que eu comecei a pensar o seguinte, ou eu encontro, porque não pensar nisso é inevitável. Não questionar isso, para mim, era inevitável. Eu falei assim, ou eu perco a fé de chegar e falar assim, isso aqui você coloca tudo em questão e descarta tudo, ou eu encontro dentro dessa narrativa
uma racionalidade que encaixe no pensamento, ou uma fé que é associada ao pensamento, ou que não exclui o pensamento. E aí, graças a Deus, eu caí num seminário, o Seminário Servo de Cristo, onde tive uma grande influência de um agostiniano, que é o professor Quadros, que foi da Presbiteriana, né? Gouveia. E ali ele falava principalmente de Kierkegaard, e Kierkegaard, a gente sabe, pai do existencialismo, cuja influência maior aí do pensamento talvez seja o próprio Agostinho. E lá no seminário eu comecei a me encontrar, vamos assim, a dar coesão a essa história de fé e razão, né? E eu estou falando isso, é claro, vocês não estão interessados na minha história, mas é mais ou menos essa história de Agostinho. Eu vou falar, e eu vou ler aqui um trecho de Agostinho, para vocês terem ideia de como foi o encontro de Agostinho, relatado por ele mesmo, com a filosofia. Ele já era católico, por assim dizer, mas faltava ali, vamos dizer, o exercício do pensamento, se eu poderia colocar nesses termos, né? Ele passou pelo maniqueísmo, que era um tipo de cristianismo oriental, persa, e a gente poderia colocar dentro do grupo das religiões gnósticas. Agostinho foi um gnóstico durante um bom tempo, né? E aquilo, de alguma forma, não encaixou bem, não encaixava bem com aquilo para onde o pensamento dele estava caminhando. De modo que, em algum momento, quando ele estava em Milão, ele frequentava alguns grupos que chamam o Ciclo Platônico de Milão, no século IV, né? E ali tinha Ambrósio, ali tinha Mário Vitorino, grandes pensadores da filosofia antiga, e ali ele escreve o seguinte, quer dizer, mais tarde ele escreve sobre o que ele encontrou lá em Milão, no livro Contra Acadêmicos, ele escreve assim: de repente surgiram alguns livros substanciais que espargiram sobre essa pequena chama de gotículas de precioso unguento. Elas deflagraram um incrível fulgor, inacreditável, Romaniano. Romaniano era para quem ele escrevia. Deveras inacreditável, mais do que poderias crer se eu te dissesse. Que posso dizer? Foi mais poderoso do que eu mesmo poderia acreditar. Depois disso, como poderiam comover-me as honrarias, a pompa humana, o desejo da fama vazia, os consolos e atrativos dessa vida agonizante? Rápido, voltei-me por inteiro para mim mesmo. E esses livros os famosos livros platônicos, Libre Platonicorum, que Agostinho, então, tivera contato nessa fase em Milão, onde ele era reitor oficial de Milão. E aí, esse encontro com a filosofia, que ele já tinha tido uma certa introdução a partir de Cícero, né, que é o grande advogado, filósofo, compilador da filosofia grega para o latim do século I, Agostinho era leitor de Cícero, e ele leu um livro que era uma introdução, uma exortação à filosofia e ao pensamento, que chama Hortêncio, uma obra perdida de Cícero, mas que Agostinho refere, sim, que foi o primeiro movimento ao pensamento que ele tivera, o encontro com Cícero. Mas depois, né, ele encontrou os livros de Platão, ou livros dos platonistas, poderia dizer, né, os neoplatônicos, Plotino, Porfírio, né, e Jâmblico, talvez. E aí, dentre desses livros, ele encontra, então, essa riqueza do pensamento. E aí, a primeira coisa que eu acho interessante dizer, nessa riqueza que Agostinho compreende a partir dos livros platônicos, e se a gente tem aqui talvez um público que tem uma certa tradição
dentro da igreja, ou não, também não importa, é que os neoplatônicos absolutamente não eram cristãos, né? Pelo contrário, alguns foram extremamente ferrenhos e críticos, né? E Agostinho encontra nesse pensamento vou dizer, não vou dizer base, mas o combustível do exercício do pensamento, de pensar a fé, de pensar a si mesmo. E aí, esse testemunho que Agostinho fala, que ao encontrar a filosofia platônica, ele corre maravilhado para dentro dele mesmo, para uma introspecção, para um exercício filosófico que passa pela revisão ou pela interiorização, né? E por isso ele se coloca como objeto da sua própria filosofia, como objeto do seu pensamento, porque aquilo que está em questão não é um abstracionismo, que talvez o Richard vai falar mais tarde. Estou brincando, Richard. Mas não é uma verdade abstrata, teórica. É, de uma certa forma, uma verdade que tem a ver com os seus afetos mais profundos. Agostinho tem esse jeito de escrever, como a gente leu aqui nesse trecho pequeno, totalmente afetiva, né? E aí, e é por isso que Agostinho talvez tenha uma influência enorme no campo do pensamento contemporâneo. Porque a gente sabe, e aí já, talvez botando o pé um pouco finalmente no tema, o que resta, ou o que fica para o pensamento contemporâneo de Agostinho, e a gente sabe que Agostinho, talvez a gente pense erradamente, quem não conhece, que Agostinho ele influenciou só os teólogos. Então a gente lembra de Rudolf Bultmann, né? A gente lembra dos existencialistas, de Barth, e que a gente vê encaixado Agostinho no calvinismo, né? No entanto, para falar de filosofia, a gente vê na segunda metade do século XX, Agostinho sendo lido, obviamente, porque anteriormente, mas a gente vê Agostinho sendo lido, por exemplo, foi a tese de doutorado de Jasper, foi a tese de doutorado de Hannah Arendt, né, que foi orientado por nada menos, nada mais do que Heidegger, né? A gente vê a influência de Agostinho, já falei, né, no pensamento político de Hannah Arendt, nas reflexões sobre metafísicas do tempo de Bergson, né? A gente pode ver também as diversas diálogos que ele pode ter tido com a filosofia da linguagem a partir de Wittgenstein, né? Tudo isso no pensamento do final do século XX, né? E se a gente puxar para o século XXI, a gente vê ainda, né, chutar alguns, assim, Gadamer, a gente pode falar do pensamento de Paul Ricoeur, e continua. E puxando a sardinha para o meu lado, o diálogo incrível que ele tem com o próprio Jacques Lacan, né? Das possibilidades de pensar a terapêutica psicanalítica a partir já de um precursor de uma certa interioridade do pensamento ou do conhecimento de si como um processo de linguagem, né? Ou das limitações da linguagem enquanto acesso à verdade e, ao mesmo tempo, o caminho exortado por Deus para falar sobre o que é possível falar sobre a verdade, que esse é o grande paradoxo, né? Que tem aí também aspectos dentro da hermenêutica, da nova hermenêutica, se a gente for pensar, né? Sobre as várias camadas de interpretação, e só fazendo talvez uma ponte para quem é mais biblista, né? A gente pode ver
Outro dia me perguntaram assim, mas Agostinho, eu li as interpretações dos Salmos muito alegórico, né? E assim, acho que o protestante tem, sim, falou em alegoria para o protestante histórico, né? Falou em alegoria, os cabelos arrepiam, né? E eu falei assim, não, eu acho que a questão da interpretação bíblica agostiniana, ela pode ter um aspecto alegórico, mas Agostinho não se limitou a falar da interpretação alegórica. No entanto, ele não descartou a possibilidade da alegoria, né? A gente vê as camadas de interpretação que talvez a Igreja Católica tenha até mantido mais do que a gente. Você pega a Bíblia de Jerusalém, você tem alguns comentários que falam ali, olha, do ponto de vista da cristocêntrica, você tem essa interpretação, né? Do ponto de vista espiritual, chamam de espiritual. A interpretação espiritual, podemos dizer que tem essa. Então, são camadas interpretativas que assim, é muito contemporâneo dentro do pensamento, né? Só uma anedota, eu dando aula no seminário de origem de tradição pentecostal, e eu falava lá, não que eu seja bultmanniano nem nada, tá, gente? Também que se não, poderia ser também, sem nenhum problema, mas eu não sou. Mas eu falava assim, gente, o que medo é esse de Bultmann, né, da demitificação bíblica? Porque, do ponto de vista da interpretação que ele permite você fazer, um pentecostal deveria ser muito mais próximo de um pentecostal do que os manuais de interpretação bíblica da igreja reformada, né? Ou das edições, não quero falar de propaganda nem antipropaganda, das edições X, né? Que eu fiz, eu sei porque eu fiz esse tipo de seminário, né? Então, mas se você é um pentecostal que, de alguma forma, quer dar uma abertura maior para uma interpretação espiritual, interessantíssimo o debut. Então, é isso que é pensar, né? Não é ser bultmanniano, calvinista ou tomista, mas é você dar espaço para que esse pensamento encontre as suas próprias questões, né? E de modo que você possa defender, e aí fazer uma apologética no bom sentido, né? Defender a fé que você está construindo, né? Essa semana me perguntaram, você acredita em Deus? É engraçado, né? Você acredita em Deus porque já sabe um pouco a minha história. Eu falo assim, eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Um tempo atrás, quando eu tinha um crush meu até, falando que é confessional, né? Tô brincando. Mas ela perguntou assim para mim, mas você acredita em Deus? Eu falei, acredito. E ela é muito bem formada, das humanas e tal. E Jesus Cristo? Acredito também. Mas que ele é filho de Deus? Eu acredito. Que ela me conheceu como filósofo, né? E aí, como você responder isso a partir da filosofia? É possível? Eu diria, é possível. E para mim, foi extremamente, foi saúde, foi graça. Como Agostinho disse, foi um encontro desmensurável, né? E é isso que eu queria aí deixar meu depoimento, mais do que falar exatamente da influência agostiniana, talvez tenha dado luz para vocês, mas talvez tenha ficado um pouco mais interessante mostrar, a partir de uma pessoa, que sou eu, o quão relevante é o pensamento, mais do que Agostinho, né? Agostinho é um grandíssimo exemplo, mas o pensamento, ele deve ser coroado aí, né? Vocês, Richard, a palavra é tua, cara. Pode dissertar aí sobre a mesma pergunta que eu fiz para o Daniel, né? A relevância ou não relevância, ou isso não importa também.
É importante estudar o Tomás pelo Tomás. Fica à vontade. Muito obrigado, Misael. Uma boa noite a você. Uma boa noite ao amigo Daniel. Depois de tanto tempo sem nos falarmos, nos encontramos hoje. Desde a defesa dele no doutorado, ano passado, não me lembro o mês ao certo, me lembro que foi no segundo semestre. Um abraço forte aos amigos que estão assistindo, pessoal de São Carlos, grande Adriano Cardeal, o Thiago, que entrou com o nome de Glauber, né? Não vou deixar passar essa, não. Viu o que você escreveu ali, Thiago? Famoso Lanchão. Um abraço a todos. Pedro, grande Pedro. Bem, para quem não me conhece ainda, meu nome é Richard, muito prazer. Fiz uma grande amizade com o Misael e com o Daniel em meu período de USP, em minhas incursões uspianas. E a gente acabou se aproximando bastante ali. Oi? Nada. A gente acabou se aproximando bastante ali, né, naquele período. Grandes discussões filosóficas, teológicas, algumas confissões, né, Daniel, ao longo dessa amizade, de uns para os outros. Enfim. Sou Richard, moro na cidade de São Carlos, estudei filosofia e durante alguns anos de minha vida dediquei meus estudos a Tomás de Aquino, a filosofia de Tomás de Aquino. Mas antes de eu entrar em Tomás de Aquino, creio que seja necessário tentar contextualizar um pouco a relevância que talvez Tomás de Aquino tenha, ou melhor, que a filosofia de Tomás de Aquino tenha para a contemporaneidade. E eu creio que, do ponto de vista filosófico, e eu vou me ater bastante a esse ponto de vista, a filosofia de Tomás de Aquino, ela se torna bastante relevante na medida em que nós podemos notar o modo de proceder do filosofar contemporâneo. Depois da grande inflexão de Hegel na filosofia, na história da filosofia, né, seu período histórico, a gente pôde ver a integralização da dimensão histórica no ato de filosofar. Isso significa que o ato de filosofar, a partir de Hegel, passou a ser algo que, dentro dele mesmo, em suas entranhas, considera a categoria histórica, mais especificamente a história da filosofia. Então não há como refletir filosoficamente nos tempos atuais sem recorrer a essa dimensão histórica, a dimensão da história da filosofia, né? Então, pensando a filosofia do ponto de vista da história da filosofia, que é o modo que a filosofia procede nos dias de hoje, nós podemos notar que Tomás de Aquino acaba sendo um filósofo muito importante para a própria história da filosofia. E o que seria a história da filosofia nesse sentido? Seria a filosofia refletindo sobre si mesmo ao longo do seu desenrolar na própria história, no tempo, melhor dizendo. E dentro desse desenrolar temporal da filosofia, a gente pode notar que houveram pensadores muito singulares aos seus respectivos períodos. Foi assim com Platão, com Aristóteles, com Plotino, Agostinho,
E não foi diferente com Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele causou inflexões muito significativas ao período que ele viveu, que foi o século XIII. Tomás de Aquino nasceu ali na década de 20 do século XIII e morreu na década de 70 do mesmo século. E Tomás de Aquino, ele propôs algumas teses muito interessantes que causaram grandes impactos na história do pensamento teológico e filosófico daquele período. E eu gostaria de tratar de algumas dessas teses, desses conceitos que ele desenvolveu em seu período mais ativo ali nas universidades que ele passou, sobretudo na Universidade de Paris, na Faculdade de Teologia da Universidade de Paris, onde realmente aconteceram grandes disputas a respeito de alguns temas teológicos e até mesmo filosóficos. E só para contextualizar de forma rápida, a Universidade de Paris, ela era composta por duas faculdades, a Faculdade de Artes e a Faculdade de Teologia. A Faculdade de Artes, ela sofreu uma grande caracterização, houve uma nova caracterização dela a partir de 1355, quando a penetração do corpus aristotélico foi totalmente completada ali na Faculdade de Artes. Quer dizer, o corpus aristotélico, as obras aristotélicas, elas foram assimiladas de uma forma muito grande e profunda pelos grandes intelectuais da Faculdade de Artes. E isso teve algumas implicações muito importantes ali, naquele âmbito. Porque a Faculdade de Artes se tornou uma faculdade de filosofia, no final das contas. E não de qualquer filosofia, mas da filosofia aristotélica. E o importante é tentar compreender aí o que é a filosofia aristotélica. Eu vou falar um pouco brevemente que a filosofia aristotélica buscava uma compreensão, buscava uma explicação, ela procurava dar conta de todas aquelas instâncias que a teologia também buscava dar conta. Por exemplo, a filosofia aristotélica buscava dar conta do ser humano, da natureza humana, do cosmos, de Deus, e por aí vai. Quer dizer, a filosofia aristotélica ela veio com uma tentativa, uma proposta de explicação completa das coisas. E a teologia se viu muito ameaçada diante da filosofia aristotélica, a teologia vigente ali do período, que era uma teologia que tinha muitas influências da patrística, mais especificamente do agostinismo. E algo importante a ser realçado aqui é que, a partir do momento em que houve uma penetração do corpus aristotélico na Faculdade de Artes, ali da Universidade de Paris, a Faculdade de Teologia, encabeçada por Boaventura, se radicalizou em sua teologia de cunho agostiniano. E essa radicalização da teologia de cunho agostiniano fez com que esse agostinismo, né, ele se tornasse uma espécie de neo-agostinismo muito, muito ferrenho contra a filosofia aristotélica, que no final das contas buscava uma espécie de autonomia em relação à teologia. Enquanto a teologia, por um lado, tinha a proposta de subordinar a filosofia a si, né,
a filosofia aristotélica, por um outro lado, buscava uma certa autonomia, buscava um certo distanciamento da teologia. Ela queria ter vida própria. A filosofia aristotélica queria ter vida própria em relação à teologia, né? Por isso, a radicalização da teologia. E a gente pode ver em figuras como Sigério de Brabante, Boécio da Dácia, um aristotelismo bastante heterodoxo para o período, que era um aristotelismo que sofreu grandes influxos do averroísmo. Averroes foi um filósofo árabe que viveu alguns séculos antes do século XIII, da escolástica, e ele é chamado pelos escolásticos, pelos grandes pensadores do século XIII, como o comentador. Ele é o comentador do filósofo. Quem é o filósofo? O filósofo é Aristóteles. Quem é o comentador? É Averroes. Isso significa que Averroes se coloca ali como uma espécie de autoridade a respeito das suas leituras sobre a filosofia aristotélica. Então, esses pensadores, como Sigério de Brabante, Boécio da Dácia, que fazem parte, que estão integrados na Faculdade de Artes, esses pensadores, eles assumem a posição de uma filosofia heterodoxa, que é uma filosofia que está baseada em um autor que não é cristão, né? Uma filosofia que está baseada em um comentador que não é cristão. É uma filosofia que busca, como eu disse, uma autonomia em relação à teologia. E esses integrantes da Faculdade de Artes, sobretudo Sigério de Brabante, eles têm essa proposta, essa proposta bélica contra a teologia, né? E Tomás de Aquino, agora já entrando em Tomás de Aquino, ele se encontra no meio desse fogo cruzado. Tomás de Aquino não lecionou na Faculdade de Artes, na Faculdade de Filosofia. Ele lecionou, ele desenvolveu suas pesquisas na Faculdade de Teologia. No entanto, seguindo o programa filosófico de seu mestre, que foi Alberto Magno, Tomás de Aquino, ele também tinha a ideia de integrar, ele também tinha a proposta de integrar o pensamento aristotélico às reflexões teológicas, ou à teologia cristã. Só que como integrar um pensador tão, como que eu posso dizer, rebelde à teologia, uma filosofia tão rebelde à teologia, né, na teologia cristã? E essa foi uma das grandes tarefas de Tomás de Aquino, porque desde cedo, desde de suas obras primárias ali, o De Essência, né, que é um opúsculo, também sobre os princípios da natureza, os comentários à metafísica de Aristóteles e diversas obras de Aristóteles, a gente vê um trabalho muito árduo de Tomás de Aquino, já mais ou menos emulando seu mestre Alberto Magno, em tentar fazer essa conciliação entre a filosofia aristotélica e a teologia cristã, né? Eu não quero me demorar muito aqui, porque se eu ficar nisso a conversa vai longe, né? Mas o essencial aqui é que, ao seu modo, Tomás, ele consegue fazer com que a filosofia de cunho aristotélico ela possa assumir um certo caráter autônomo diante da teologia cristã. Então, ele propõe aqui uma espécie de harmonia entre uma filosofia que pode ser, de certo modo, autônoma, né? Ele não concede autonomia total a essa filosofia, e que, ao seu modo, se relaciona com a teologia cristã. E, nesse ponto, a gente pode ver uma das grandes contribuições de Tomás de Aquino, que parece que atravessa séculos
os séculos seguintes, que é uma distinção entre a teologia natural, que eu quero falar um pouco mais detidamente, e a teologia revelada. E me parece que essa distinção, de algum modo, reverbera, de algum modo ecoa no modus operandi da teologia contemporânea. Pois bem, a teologia revelada é aquela teologia que a sua maneira, ela incita a fé, né? Aquele que tem contato com a revelação, no caso a Bíblia, pode ter a sua fé incitada. E ao ter a sua fé incitada, essa pessoa pode aderir àquelas verdades, àquele discurso, aqueles argumentos bíblicos, sem muita reflexão. É possível esse tipo de fé para Tomás de Aquino. E esse tipo de fé é incitada pela teologia revelada. No entanto, por um outro lado, a gente tem a teologia natural. E aqui que a coisa fica um pouco interessante, na minha opinião. Porque a teologia natural, ela propõe uma reflexão da razão natural a respeito de alguns dados da fé. Ou seja, são dados da fé que não escapam à razão natural. E esses dados que escapam à razão natural, que são verdades, mas que escapam à razão natural, são dados próprios da teologia revelada. No entanto, a teologia natural, ela é capaz de refletir a respeito de alguns dados da fé, ou seja, uma reflexão racional a respeito de alguns dados da fé. E nesse ponto, a gente pode notar que há dados da fé que podem ser apreendidos, que podem ser raciocinados ou racionalizados pela razão natural, pela razão humana. E esses mesmos dados da fé, eles podem servir de reflexão não apenas para a teologia, no caso a teologia natural, mas também para a filosofia. Então, eles teriam esse caráter, como que eu posso dizer, biforme, né? Por um lado, haveria um modus operandi do filosofar que poderia se apropriar desses dados da fé e refletir sobre eles, e por um outro lado, a gente tem a teologia refletindo, tentando encontrar as razões ou perscrutando as razões de alguns dados da fé, né? E assim a gente consegue ver, se desenhar nesse ponto, sobretudo aí da teologia natural, de uma relação harmoniosa entre a filosofia e a teologia, né? Tomás, ele não coloca uma filosofia, ele não propõe uma filosofia que seja bélica à teologia, e nem uma teologia que seja violenta à filosofia. Repito, ele não propõe uma filosofia bélica à teologia e nem uma teologia violenta à filosofia. A partir da tese da teologia natural ou da filosofia teológica, ele consegue, à sua maneira, harmonizar filosofia e teologia. Eu poderia falar de mais coisas aqui, mas eu acho que isso talvez seja uma das coisas principais que eu tenho a dizer, que por conta disso, por conta dessa harmonia entre a filosofia, que pode ser autônoma, mas que também pode atuar junto à teologia, Tomás, à sua maneira, ele consegue propor uma teologia que, de algum modo, resgata lá aquilo que Agostinho propôs da relação entre a fé e a razão, né, de uma razão que, à sua maneira, busca compreender a fé e de uma fé que, de certa maneira, abarca a razão. Ele consegue, à sua maneira, com outras categorias filosóficas e teológicas, recolocar essa questão, e me parece que isso, de algum modo, acaba reverberando ao longo de toda a história do pensamento filosófico, hífen,
teológico ocidental. E, por fim, para eu finalizar aqui, eu gostaria de falar brevemente que a proposta da Faculdade de Artes, como a gente pôde notar, estudando um pouco aí a história, de fato vingou, né? Porque a filosofia ali, que foi uma filosofia bélica, se colocou numa posição bem bélica em relação à teologia, ela conseguiu a sua autonomia. E a gente pode ver esse processo da autonomia da filosofia ao longo do século XIV, do XV, e de fato a gente pode ver isso acontecer e se concretizar na modernidade, a partir do século XVI e XVII. Então é isso, Tomás de Aquino foi um autor que ao seu modo, se encontrava nesse fogo cruzado entre teologia e filosofia, e a sua maneira, de acordo com uma síntese muito própria, muito original, ele conseguiu harmonizar ambas, ainda que, historicamente, a filosofia tenha, de fato, se distanciado e conseguido sua autonomia em relação à teologia.